Já começamos? Yeah! Estamos ao vivo! Gente, a gente foi muito pontual, amiga. Yeah! Fala sério, as brasileiras mais inglesas que eu já vi. Oi, gente, tem alguém aí? Fala com chegando. A gente! Enquanto Vamos isso, a gente aproveitar, vai vamos falando. postar. Quem é Bebel e quem é Carol? Ah, eu sou a Carol. Eu sou a Bebel. Então o que a gente faz? A gente espera alguém A dizer? gente temos duas pessoas, duas pessoas que chegaram aí. Uma pessoa saiu, o que aconteceu? 4! Ótimo! Yeah! Sejam bem-vindos, bem-vindas! Bem-vindos e bem-vindas, gente. Vem chegando às 7. Eu gosto desse número. A gente já pode chegando. 8. Daqui a pouco a gente tem uma sala cheia aqui. Ótimo. E a gente tá tranquilo na nossa casa. A gente tá aqui na casa da Bebel, no Rio. Uhul! Estamos falando diretamente do Rio de Janeiro e eu agradeço muito a vocês que estão nessa véspera de feriado com a gente. Eu sei que várias pessoas ainda vão ver esse vídeo em outros momentos, que não ao vivo. Mas a gente está aqui hoje para falar sobre trabalho e cuidado. Dois temas que a gente vem investigando há alguns anos. Há alguns anos. E é engraçado, a gente estava conversando antes de estar ao vivo para vocês. A gente estava vivo entre nós. Oi, Roberta, bem-vinda. Oi, Beta. Que a gente se conheceu na PUC. Aqui no Rio a gente fez jornalismo juntas. Nossa, gente, um século atrás. Em 2004. A gente começou em 2003, foi em 2004. Que eu e a Bebel falamos. A gente nem era tão amiga na faculdade. E aí a gente, fazendo faculdade de jornalismo, chegamos à conclusão que a gente ia ter um programa de TV juntas. Gente, a gente não tá na TV, mas a gente tá no Facebook. Ou seja, é um caminho. A gente tá indo pra lá. Hoje, gente, a internet é a nova TV, né? Hoje é um dia histórico, a gente realiza um sonho que tá nas estrelas há 12 anos. Caraca. Mais 13. Pega mal pega a gente mal. falar de idade assim. Pega mal. Mas enfim, a gente tá há muito tempo pra falar sobre isso. Oi, Lu! Oi, Lu! Então, Yeah. assim, vamos nos apresentar. A gente vai chegando, as pessoas, assim, quem ainda não sabe, a gente tá aqui pra falar de trabalho e cuidado. Vou me apresentar, eu sou a Bebel Clark e eu sou terapeuta e hoje eu trabalho especialmente no desenvolvimento do sagrado feminino, que nada mais é do que uma visão de mundo em que a gente traz um empoderamento para que as mulheres possam se cuidar melhor das suas relações, se fortalecer e que na verdade é um caminho de reconexão com a energia feminina, né? A energia feminina que ficou muito apagada nos últimos séculos. E a gente está precisando dessa energia, que nada mais é do que uma energia de criação, uma energia de vida, de novo e de cuidado. Então, eu quero trazer os meus conhecimentos para falar de cuidado, para homens e para mulheres, tá? Sim. Os homens finalmente estão sendo abraçados por um trabalho que fale com eles também. Então, cheguem mais, homens, por favor, tá? E eu trabalho com facilitação e alinhamento vocacional. É estranho, porque eu vejo a Bebel aqui, Bebel is everywhere. Então eu trabalho com facilitação e alinhamento vocacional, apoiando pessoas a terem trabalhos mais humanos, mais cuidadosos consigo e com o mundo, entendendo a importância, entendendo o momento do mundo que está urgindo para que a gente tenha trabalhos que vão construir o mundo que a gente quer viver. Então eu faço isso em atendimentos individuais e também em trabalhos coletivos com pessoas, com empresas são pessoas. Então é isso que eu tenho feito nos últimos anos. E eu e a Bebel nos tornamos mais próximas depois da nossa busca espiritual, que a gente se encontrou num círculo que estudava espiritualidade, caminhos espirituais. E há quanto tempo a gente tá no círculo junto? 2 anos e meio, 3 anos. Vai fazer 3 anos Isso. agora. Junho, vai fazer 3 anos. A gente faz aniversário. Que Bebel, com sua intuição maravilhosa. Foi um chamado realmente maravilhoso, que eu sou muito agradecida a essa intuição, que me fez convidar um grupo de mulheres, amigas, algumas nem tão amigas assim, pra gente formar um círculo de mulheres. Nessa época eu nem trabalhava ainda com o sagrado feminino, eu já tinha um caminho de busca de conhecimento, mas ainda não tinha colocado isso em prática.
estava trabalhando mais como terapeuta individualmente. E esse grupo foi, assim, uma transformação na nossa vida. Mudou né? tudo. Mudou tudo para todas nós, para mim, para Carol, para todas as presentes. Assim, não tem ninguém que tenha passado ilesa, porque foi um movimento de reconexão com a nossa alma, né? Com a nossa essência. E aí a gente, vou falar por mim, mas eu acho que por você também, a gente começou a se aprofundar muito nesse lugar do que é energia feminina. A Bebel começou a fazer isso também profissionalmente, mas foi um movimento de muito cuidado. Então quero agradecer somos quantas? Mais de 15. Somos 15, eu acho. Umas 15 mulheres que estão aqui com a gente também, de alguma maneira, muito amadas, muito queridas. E desses 3 anos de muita aproximação, de estar muito junto, a gente vem sonhando e gestando alguma coisa há algum tempo. E aí nasceu esse ano o Dharma. Tô muito feliz. Que vai acontecer na semana que vem. Sim. Um protótipo dele, um entendimento do que ele é. E entendimento não, porque a gente já sabe o que ele é, mas a gente vai apresentar ele de alguma a gente público. vai parir, exatamente. Ele ainda é um recém-nascido. Ele será um recém-nascido, ele tá nas contrações nesse momento. Sim. E vai ser um encontro onde a gente vai falar de trabalho e de cuidado. E a gente decidiu fazer esse live aqui para compartilhar com vocês um pouquinho do que a gente vem investigando. E a gente queria falar de trabalho e cuidado em 3 âmbitos, né? Sim. O cuidado consigo, o cuidado com os outros e o cuidado com o mundo. Esse encontro vai ser na quinta que vem, no Rio de Janeiro, quinta, dia 27, 7 da noite, porque vai ficar registrado aqui em algum momento, quando a pessoa vê. Depois a Carol ou eu, assim, a gente manda o link de inscrição, mas assim, o que a gente está querendo mesmo é compartilhar conhecimento, porque eu e Carol somos buscadoras muito profundas. A gente inclusive a gente tem a mesma terapeuta, a gente faz uma formação de pathwork juntas, então assim, a gente tem um caminho de busca muito similar e ao mesmo tempo complementar nas nossas vidas, né, nas nossas profissões. E a gente já fez parte de um grupo de pessoas, que era o grupo de pessoas que trabalhava pelo trabalho. Né? Trabalhava porque me formei e surgiu alguma coisa que me trouxe para fazer o que eu tinha me formado. Eu trabalhei numa empresa como jornalista, Carol trabalhou como várias coisas, mas com marketing, com produção, com várias coisas. E num determinado momento, eu e Carol, cada uma nos seus momentos, a gente percebeu que isso não nos satisfazia, porque isso não cuidava da gente. Então, assim, eu posso falar por mim, momentos em que eu me senti absolutamente desconectada do meu feminino e que, na verdade, quando eu falo do meu feminino, eu tô falando da minha energia feminina, isso não tem a ver com o fato de eu ser mulher, mas aonde eu sentia que o que eu fazia não cuidava de mim e me dificultava no meu cuidado com os outros. E, de alguma forma, eu também sentia que eu não estava contribuindo pro cuidado com o mundo. Então era como se eu estivesse fazendo uma coisa que não estava alinhada com o meu propósito, com a minha missão, sabe? Então passei por momentos de muita angústia, para vocês terem uma noção, assim, de tomar uma garrafa de vinho por dia durante vários meses para conseguir dar conta da minha angústia. E que, na verdade, não tinha a ver com o trabalho. Porque tinha muitas pessoas realizadas fazendo o mesmo trabalho que eu fazia, né? E isso que é legal, né? Sim, somos pessoas diferentes. Tem pessoas que podem ser ultra realizadas naquilo que elas fazem e que não tem nada a ver com o que a gente fazia. Sim. Então, assim, eu não me realizava. Isso é um fato. Não tinha a ver com o trabalho. Tinha a ver com os meus dons e talentos que não estavam sendo colocados ali em prática naquilo que eu fazia. Então, começava na instância eu, né? Sim. Que era onde eu não estava cuidando de mim. E isso é uma coisa que é um caminho de encontro até hoje. Porque até hoje, eu estava aqui falando com a Carol antes da gente começar, do que hoje eu faço para me cuidar. E eu percebo que eu já evoluí muito, tanto em alimentação, em cuidado comigo, em sono, em fazer o que eu amo, em estar a serviço, em nutrir relações saudáveis e cada vez mais me conhecer e me curar. E ao mesmo tempo tendo a clareza de que ainda falta muito, porque a gente não aprende a se cuidar.
Essa que é a verdade, né? Sim. A gente estava falando que é muito interessante que o trabalho para mim e para Bebel, o trabalho com cuidado, ele foi uma construção, ele tem sido uma construção muito de dentro para fora. Então, eu também tive um trabalho que não cuidava de mim e não cuidava da construção do mundo que eu queria ver. E isso me doía, não me fazia viva. Eu acho que é isso, eu não me sentia viva. E aí, perdão. E aí eu comecei a buscar outras coisas. E muito nessa busca espiritual, muito a partir do autoconhecimento. Acho que para mim e para Bebel, o autoconhecimento foi o estopim, né? O início de tudo. Porque a gente se reaproximou num grupo de meditação, inclusive. É verdade. Porque eu comecei a me cuidar. Eu comecei a olhar para o que eu estava precisando em mim. E comecei a me aprofundar tanto nisso que eu pude... Eu tô adorando que vocês estão dando likes, porque mais pessoas sabem que a gente tá aqui, a gente vai poder bater papo com mais pessoas. Gente, dá like, comenta, nem sabia que rolava isso. Isso, e compartilha, por favor, isso. Vamos lá. E a Bebel tá postando aqui no Facebook dela também. E aí foi muito nesse processo de dentro pra fora, até que num determinado momento, o meu cuidado comigo, eu tava me ocupando tanto de ser quem eu sou, que começou a ser inevitável dar pro mundo isso que eu sou e que eu era naquele momento. E aí eu pedi demissão, e aí eu fui pro sabático e fui fazer algumas outras coisas. Então, o que a gente estava conversando antes é que é um processo de dentro para fora, porque a gente só tem como oferecer pro outro o que a gente tem. Então, eu preciso estar cuidando de mim, do que o meu autoconhecimento está pedindo, do que a minha vida interna está pedindo, para num processo que eu tenho chamado de transbordamento, eu poder oferecer isso pro outro, né? Então, não tem jeito. Essa história de que é de dentro pra fora é realmente isso. E eu e a Bebel, a gente oferece pro outro, hoje, temas que foram muito sensíveis pra gente e continuam sendo em algum lugar. Sem dúvida, continuam sendo. Porque é um processo, na verdade. A gente não está num lugar que é o fim da linha, né? Porque assim, quanto mais a gente caminha, graças a Deus, tudo bem que às vezes, né, a gente queria chegar lá, mas enfim, porque é um caminho de autodescobrimento diário. Então assim, é claro que a partir do momento em que eu tive uma relação abusiva e eu percebi que o meu feminino estava absolutamente desempoderado, que eu tive que me perceber fraca numa relação, e me perceber com medo, e me perceber sem poder, sem força. Meu cabelo caiu, eu fiquei com isso aqui de cabelo, assim. Então, assim, foi a partir de um lugar que reeditou alguma coisa que eu já trazia na minha história, né? Claro, que despertou. Que eu pude perceber assim, não dá mais pra ser desse jeito. Então, aquilo que eu já vinha caminhando, aquilo que eu já conhecia, o sagrado feminino, eu já fazia parte de círculos de um grupo maravilhoso de rituais, eu comecei a perceber que aquilo era a minha cura, aquilo já estava no meu caminho. Mas eu não cheguei a um ponto em que é um ponto rígido, é um ponto... Agora eu já sei tudo. Eu tô descobrindo a cada dia onde eu não cuido de mim, aonde eu não consigo fazer coisas que eu falo, que eu sei que são importantes e eu não consigo botar em prática. Sim. E esse é o dilema de todo terapeuta, na verdade, né? Porque assim, a gente fala maravilhas, a gente procura fazer o melhor que a gente pode, mas a gente é humano, né? Todos somos. Então, assim, aonde eu também me percebo, caramba, vamos falar de trabalho e cuidado. E aonde eu tô cuidando de mim, Sim. Né? Então, é muito bonito ver que aquilo que nos dói é aquilo que é o caminho para nossa cura. Sim. E aquilo que é o caminho para nossa cura é o caminho daquilo que é o nosso cuidado com a gente e é o caminho do nosso cuidado com o outro. Sim. Então hoje eu lido com mulheres que já sofreram relacionamentos abusivos.
Hoje eu lido com mulheres que têm problemas ginecológicos, uterinos, e mulheres que se sentiram enfraquecidas, mulheres que não fazem parte de trabalhos que são significativos para os seus dons e talentos, e eu passei por tudo isso. Sim. E é só isso que a gente pode fazer. E é muito lindo, porque como é um processo para a vida inteira, é um processo de ir curando, né? É que nem telemarketing, é sempre no gerúndio. Você vai curando, nunca chega lá. É maravilhoso, porque o trabalho está em constante transformação. Sempre. Então, o que você facilitava há 2 anos não tem a mesma profundidade do que você facilita hoje. Então, eu acho que eu e a Bebel temos uma coisa muito cara de pau, mesmo usada e cara de pau, porque a gente não tá pronta para fazer o que a gente faz. E a gente nunca vai estar. Nunca. Quem vai dizer, né? Que a gente quem vai dar um selo? Pronto, selo. Uma fada vai chegar com uma varinha de condão. Carolina Berger, agora você está pronta. Exatamente, não tá. É a gente, né? E também não ter o lugar do ideal, né? Quando eu estiver curada do sagrado feminino, quando eu estiver curada na minha relação com o trabalho, eu tenho várias questões com o trabalho hoje, e aí eu vou poder fazer isso com outra pessoa. Aí legal, acho que tem pessoas que estão tentando taguear outras pessoas nesse vídeo, isso pode ser bem interessante. Ótimo, Beta, maravilha. Verusca, oiê. Verusca vai estar com a gente, do Dharma, que bom. Maravilha. Vou aproveitar e colocar aqui o link do Dharma para vocês já terem. Coloque aí. Então, assim, a gente tem a gente vive, agora falando dessa coisa do eu, né? Tava conversando com a Carol que, assim, tudo começa nessa instância, na instância do eu. Só que a gente vive numa sociedade que a gente não aprendeu isso. A gente não aprendeu a cuidar de si em primeiro lugar. As pessoas que cuidam de si em primeiro lugar são chamadas de quê? De egoístas, autocentradas, egocêntricas, pessoas que não pensam nos outros. Então, o que aconteceu? A gente aprendeu que cuidado significa cuidar do outro. O que trouxe pra gente muitas ferramentas, obviamente maravilhosas. A gente consegue, de fato, cuidar bem do outro, né? Levanta a mão aqui quem nunca precisou cuidar de alguém, né? Cuidar de alguém que tá perto, no seu trabalho, na sua família, alguma mãe que tem um filho, enfim. A gente sabe o que é cuidar de um cachorro, de uma planta. A questão é que ninguém disse pra gente que a gente também precisava ser incluída nisso, né? Incluído nisso. Então, a gente não teve esse dever de casa, e isso foi fazendo com que a gente fizesse, muitas vezes, cuidar para receber cuidado. Sim. E a gente foi esquecendo que a gente pode se cuidar primeiro, e que, na verdade, começa tudo aqui dentro. Tudo começa do nosso autocuidado. Sim. E quando eu tô falando de cuidado comigo, eu tô falando do que eu me alimento, de como são os meus hábitos, do que eu faço profissionalmente, de como são as minhas relações, de como eu lido comigo. Porque a gente fica querendo, tava falando com a Carol, né? A gente acaba, muitas vezes, se esquecendo de que a gente pode se cuidar. Aí a gente cuida do outro. E aí depois, o que a gente faz? Cobra. Vem a conta! Então, assim, a gente manda conta. Olha quem tá aqui falando com a gente. Glória, maravilhosa, nossa terapeuta. Nossa, terapeuta. Ela sabe bem. Ela não tem horário. Não adianta nem tentar, tá, gente? Então, assim, a gente não... O que acontece? Quando a gente não faz, porque no nosso coração a gente já entra num mecanismo de cuidar do outro, que é uma coisa desconectada da nossa essência, a gente faz, daqui a pouco a gente manda conta. Ah, mas você não vai cuidar de mim naquela semana que você tava doente, que eu levei uma canja pra você? O que você vai fazer por mim hoje? Aí você cobra. A conta chega. A conta chega. E aí isso acontece muito, não só nas nossas relações pessoais, como nas nossas relações profissionais. Com certeza. E eu e a Bebel estávamos conversando por que a gente diferencia uma coisa da outra. Por que nas minhas relações pessoais eu lido com as pessoas de um jeito e nas minhas relações profissionais eu lido com as pessoas de outro jeito. Como se não fossem todas pessoas, seres humanos. Sim. E esse lugar de primeiro cuidar de mim para depois cuidar do outro, que é a história da máscara de oxigênio, né? Eu não tem como cuidar, não tem como dar para você o que eu não tô dando para mim. Tem um outro lado dessa moeda que é muito interessante, que a gente tem estudado bastante, que é a história da autorresponsabilidade. Então, se tá acontecendo uma coisa que tá me incomodando, que eu não tô gostando, se perguntar qual é a minha responsabilidade nessa situação que tá acontecendo. E às vezes é muito claro. Muito. Às vezes é muito claro, às vezes é muito sutil.
Então, tem uma pegadinha aí nessa história, né? Então, se alguma coisa está me incomodando, a primeira coisa é olhar pra mim, qual é a minha responsabilidade nessa história, o que eu poderia estar fazendo diferente, o que eu tô manipulando, o que eu tô mentindo, o que eu tô aqui... Me vitimizando. Me vitimizando, exatamente. O que eu tô me submetendo. Me submetendo, oh meu Deus. Com certeza. Sim. E é muito importante a gente perceber que esse lugar da autorresponsabilidade, ele é um lugar onde a gente entra na instância do outro, né? Do eu com o outro, do cuidado meu com o outro. Porque, afinal de contas, somos seres relacionais, ninguém vem de uma ilha, ninguém nasceu de um ovo, né? Então, a gente precisa se relacionar e isso apareceu um estudo que foi feito, não me lembro, numa universidade americana, com muitos homens durante 75 anos e que foi provado que os homens que foram mais longevos e mais felizes eram os homens que tiveram melhores relacionamentos. Uau! E o que eles diziam era, o que trazia felicidade pra eles eram as relações que eles tinham. Olha que bonito. Olha só. E que é uma coisa que é tão diferente do que a energia masculina prega, né? Assim, os homens não diziam que o que fazia mais eles felizes era o poder que eles tinham adquirido ao longo da vida, o dinheiro, as conquistas. Eram as relações. Isso fazia com que eles tivessem mais saúde, sim, e mais bem-estar. Então morriam melhor também, sabe? Viviam melhor e morriam melhor. A gente passa 8, 9, 10 horas se relacionando com essas pessoas. Eu tava fazendo uma facilitação outro dia numa empresa e aí a gente tá falando de homem porque não é por homens e mulheres, mas muitas vezes os homens são as pessoas que carregam a energia masculina com mais... Sim, com mais propriedade, né? Sim. E aí ele falando... Glorinha. Ele falando que ele não achava certo ele se vulnerabilizar para a equipe dele de trabalho. Ai, nossa, que interessante. Muito interessante. Né? E aí eu fiquei escutando ele, entendendo, e ele tava falando, mas eu tô sentindo muito falta de ser verdadeiro na minha vida, mas eu não consigo me vulnerabilizar. E aí a gente foi indo. E aí ele é um homenzarrão forte, assim, e no final do processo ele chegou à conclusão de que precisa de muita força para admitir fraqueza. Com certeza. Foi lindo. Que lindo. E aquele homenzarrão todo fortão falando isso. E por que a gente não se permite ser humano nas relações profissionais? Nossa. Falar a verdade nas relações profissionais. Eu me lembro de uma vez em que eu tinha um chefe, quando eu era jornalista, e o meu ex-namorado tinha terminado comigo e eu fiquei péssima. Tem muitos anos isso. E no dia seguinte, eu saí tipo meia hora mais cedo do trabalho, no dia que ele terminou comigo pelo telefone, maravilhoso. E no dia seguinte, eu cheguei tipo 20 minutos, meia hora atrasada. E o meu ex-chefe ficou muito chateado comigo. E me deu uma chamada, assim, me levou pra uma sala e tava chateado. E quando eu sentei, eu olhei pra ele, ele falou assim, olha, eu quero dizer que eu tô muito insatisfeito com o seu comportamento, você saiu mais cedo ontem e você chegou atrasada hoje, você não tá rendendo, não sei o quê. Eu olhei pra ele e comecei a chorar. E eu nunca vou esquecer da cara dele. Não sabia o que fazer. Não sabia o que fazer. Ele fez assim, levantou e foi pegar um... Aí, não sabia o que ele tinha que fazer, saiu. Quando ele volta com uma caixa de lenço de papel. Fofo. Aí ele falou assim, o que aconteceu? Eu falei, eu cheguei atrasada hoje, eu saí mais cedo ontem, porque o meu ex-namorado terminou comigo pelo telefone, e eu tô mal, e não sei o que. Aí ele botou a cara assim, e ele falou assim, sai mais cedo hoje. Você pode ir e faz uma coisa. Ai, gente, essa dica, eu não recomendo essa dica, tá? Mas foi o que ele falou, que era o ícone da dificuldade de se vulnerabilizar. Que era, aproveita e vai ao cinema, vê um filme com muita explosão e visualiza o seu ex-namorado lá. Nossa, quanta empatia. E aí a gente corta para a necessidade de empatia, né? Exato. Que além da autorresponsabilidade, um caminho de entendimento do outro. Sim. De olhar pro outro, né? Cuidar do outro, é olhar pro outro. Eu me lembro, tem uma história que as pessoas falam assim, de você dar presente pro outro que você gostaria. Não, você dá presente pro outro que ele gostaria. Pois era o que a gente estava né? conversando ontem, que talvez melhor do que olhar pro outro, seja olhar com o outro. Isso. É entender o que ele tá precisando, o que é necessário pra ele naquele momento. E aí, mas não dá tempo, né? Nas relações de trabalho, não dá tempo da gente cuidar do outro. Flavinha, não dá tempo da gente cuidar do outro.
Gente, o tempo que a gente gasta depois pra cuidar das relações e das situações que não foram cuidadas antes... Nossa, é muito pior. É melhor cuidar de prima. Porque depois que falar de produtividade são seres humanos inteiros, felizes, cuidados no trabalho. Acolhidos, realizados, Sim. compreendidos, vistos. Sim. E Agora, fala, você ia falar alguma coisa? Não, e aí eu me lembro que depois, a chefe seguinte que eu tive nessa empresa, ela chegou, a primeira coisa que ela fez foi falar assim, chamou a minha equipe e falou assim, eu quero saber o que cada um é bom fazendo, o que cada um gosta de fazer. Qual é o tipo de cada um? Aí ela pediu pra cada um falar de si e falar dos outros e Que legal. é pronto. Aí assim, ok que isso não me impediu de sair de lá, mas assim, me fez trabalhar com muito mais prazer e alegria, porque eu me senti vista e eu me senti cuidada. Sim. Porque era assim, o que eu trago pro mundo? Quais são os meus dons e talentos? Ela tava ali pedindo, traz isso. Sim. Ao mesmo tempo que é importante a empatia e olhar não olhar para o outro, olhar com o outro, tem uma outra questão que a gente estava conversando que é o cuidado com o paternalismo, né? Isso. Não aumentar a muito vitimização importante. do outro. Uhum. Que é a coisa assim, cuidar do outro não é fazer tudo o que o outro quer. Não é fazer tudo o que o outro está pedindo. Porque às vezes quem está pedindo é a vítima. Sim. Às vezes quem está pedindo é a pessoa que se sente carente, que nunca sente que está satisfeita e que não sente que pode dar conta das coisas sozinho. Então, nesse lugar, você se coloca assim como um pai, independentemente de você ser mãe ou mulher, enfim, você se coloca como um bom pai, aquele que dá limite, né? Aquele que fala assim, amor é limite. Então assim, não, isso aqui eu não posso fazer por você. Sim. Isso aqui não. Porque o que acontece? Aí você tá cuidando de você também. Você não tá você não tá dando pro outro aquilo que você não pode dar naquele momento. Sim. Então você fala assim, outro dia o meu irmão falou assim, Bel, eu queria que você viesse aqui, eu tô precisando da sua ajuda, não sei o quê. Eu falei assim, João, hoje eu não posso. E não era porque eu não podia, porque eu tava trabalhando, não sei o quê. Eu tava exausta, eu tava cansada, eu tava me sentindo fraca, tinha acabado de chegar de viagem. E eu falei, eu não tenho pra dar. Não quer dizer que eu não tivesse, mas assim, naquele momento eu precisava recolher empatia por mim pra poder trazer empatia pra ele no dia seguinte. Sabe? Sim. E essa coisa da vitimização, eu sinto que a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente entra nesse processo de trabalhar com mais humanidade, de trabalhar com mais cuidado, com mais amorosidade, porque é uma linha muito tênue. De querer dar pro outro também pra ser amado. Isso. Né? Pra agradar, né? Agradar. Os agradadores e os agradadores de plantão Exatamente. sabem bem disso. Que em algum lugar também é uma submissão. Claro, porque a gente tá ali refém do reconhecimento do outro. Exatamente. Refém do que o outro vai achar se a gente fizer isso. Sim. E aí eu começo a funcionar a partir do que eu acho que você acha que eu você sou. quer de mim. Mistura tudo. Mistura tudo e eu não sou real. Isso. Não sou eu. Que eu tô na máscara. Sim. Eu tô num lugar... Que a Flavinha falou sobre isso. A Flavinha falou, quanto mais somos infelizes no trabalho, maior a máscara que a gente veste pra ir trabalhar. Nossa, isso é maravilhoso. E isso é trabalho e é vida. Porque, na verdade, trabalho e vida não são dissociáveis. É uma coisa só. Quando a gente percebe que a gente tá fazendo o que a gente ama, o que a gente estava falando, eu não posso lidar com um companheiro meu de trabalho, uma parceira. A Carol é minha amiga, mas nesse momento também é minha parceira de trabalho. Eu não posso lidar com a minha parceira de trabalho de uma maneira diferente com que eu lido na minha vida, nas minhas relações fraternais. Porque uma coisa não está dissociada da outra. É a vida. Então, sim, Flavinha tem toda a razão. Quanto mais somos infelizes no trabalho, maior a nossa máscara. Até porque a gente tá mentindo pra gente. Claro, a gente tá sendo mais... A gente tá infeliz na vida. Porque se você tá infeliz no trabalho, se você tá infeliz em alguma instância, tem uma parte que isso tá reverberando no resto. Até porque, de novo, são 8, 9, 10, alguns 12 horas, 12 horas de tempo, de energia investida na nossa ação no mundo. A gente estava conversando antes se a gente usar a palavra trabalho ou não, e a gente está usando porque ela é compreendida por todos, né? Mas a palavra trabalho, a Bebel apagou uma vela. Apaguei uma vela aqui, agora menina, tá um negócio. Pronto. A palavra trabalho, não sei se vocês sabem, vem do latim tripalium, que era um instrumento de tortura usado na Inquisição. Ave Maria. Pois é, e a gente fala, vou trabalhar, vou ser torturado. Então, mas por falta de uma outra palavra que a gente ainda não criou. Não criou, serviço, enfim. Mas a gente passa 8 horas do nosso dia, às vezes mais, às vezes um pouco menos,
investindo energia em alguma coisa. Se essa coisa, é o que eu tenho percebido muito, assim, se essa coisa não é algo que cria o mundo que a gente quer viver, a gente está em racha interna, a gente está em distanciamento interno. Sim. E aí, a gente vai vestir uma máscara. A gente vai vestir uma máscara, porque de alguma forma a nossa essência não tá ali. Exato. A gente estava falando assim, o que você faz, né? E aí a gente entra na instância do eu com o mundo, né? O eu com o planeta. Isso significa fazer escolhas mais sustentáveis, escolhas mais saudáveis, inclusive assim, aonde a gente está colocando a nossa energia. Exato. A nossa energia de trabalho, a nossa energia de criatividade, a nossa energia de realização. Nossa energia é o que a gente de mais sagrado. De mais sagrado, porque assim, é tempo. Sim. E aí, Tassi, comentário da Tassi. Tassi, querida, amada. Tanaka também tá aqui. Que bom, Tanaka. E minha mãe também. Oi, Denise! Ei, Gustavo, Tassi, que bom. Então, Tassi tá falando aqui. Cada que linda mais. Gente fazendo isso junto também, acho, tá? E pra mim, cada vez mais trabalho... tempo é uma questão. Eu sou muito feliz no trabalho, mas me sinto esmagada pelo tempo. A gente tava conversando sobre isso ontem à noite, né? Por que o tempo nos esmaga tanto? Queria muito que você falasse sobre isso. Você falou isso tão bonito ontem. Você lembra do que você falou? Não. Ai, meu Deus! A pessoa fica presente e não consegue repetir. E era uma coisa sobre a energia masculina da ação, da execução, da execução, da verdade. Lembrei, tá bom. Então, é assim, que a gente tá sendo... Tá se colocando no mundo, né? A gente tá criando o nosso mundo. Então, estamos colocando uma energia feminina no mundo a partir do momento em que estamos criando a nossa realidade. Estamos criando com o nosso propósito. Mas ainda existe uma energia de realização, uma energia de ação, de execução, que é muito masculina. E que isso não tem a ver com homens ou mulheres. Estamos todos embebidos nas energias feminina e masculina no mundo, né? O Gustavo Tanaka tá aí fazendo um trabalho com os homens, com o masculino também, pode também falar sobre isso. Comentar aqui alguma coisa. A gente tem essas duas energias e que são fundamentais que a gente esteja em equilíbrio. Porque a gente vai criar a nossa realidade, mas a gente cria e a gente realiza. E a gente realiza a nossa realidade, o nosso propósito, o nosso trabalho, a nossa missão, e a gente vai criar e vai cuidar. Mas o que acontece? Quando a gente não tem... A gente não se permite, digamos, a gente entra numa empresa que é uma empresa que trabalha com coisas rápidas, digamos, como eu já trabalhei, com jornalismo, com notícias rápidas, notícias na internet. Então, assim, internet é tudo agora, né? É ao vivo, pra ontem, é link online, é tudo pra ontem. Então, o que acontece? Você tem pouco tempo pra você produzir alguma coisa de qualidade. Pra criar. Porque o criar também, vem do feminino. Do gestar. Que vem do gestar, que vem do tempo. Sim. Então eu me lembro de um ex-namorado meu que tinha trabalhado com jornalismo. E ele dizia que ele queria muito trabalhar numa revista que as pessoas ficavam assim, um mês pra fazer uma matéria. Uau! Que era uma revista especializada, revista mensal, bimensal, sei lá. E que era justamente isso, de você assim, ter tempo pra você fazer alguma coisa. E as pessoas... e o que os repórteres iam fazer? Liam livros, entrevistavam pessoas, viam filmes. Sim. Que era um lugar de um manancial de inspiração que o tempo traz. Sim. Que a criatividade traz, mas pra isso precisa ter tempo. Sim. Então, assim, eu e Carol, a Carol chegou aqui, a gente conversou, a gente se maquiou junta e a gente bateu o papo. Agora, se ela tivesse chegado 5 minutos antes do live começar, a gente não teria começado o live calma, a gente não teria começado o live maquiada, a gente não teria começado o live tendo conversado e se alinhado e podendo falar com vocês de um lugar mais seguro, mais... Bom, é isso. Mais nosso, né? Nosso, porque a gente respeitou esse tempo. Não é que a gente ficou aqui o dia inteiro tomando água de coco numa rede, que seria ótimo. Também nada mal. Nada mal. A gente pode fazer um live na Bahia, tomando uma água de coco, mas assim, nossa realidade hoje ainda não permitiu. Porque... E uma coisa, eu e Bebel trabalhamos muito. Muito. A gente ainda tá muito nessa batida também. Também porque a gente ama muito o que a gente faz. Sim. Porque a gente tem a nossa autonomia, então a gente banca a nossa vida. Não somos dependentes de nada nem de ninguém, então isso demanda trabalho, né? Rio de Janeiro tá aí. Rio de Janeiro, a gente não mora num lugar onde o aluguel é baratíssimo, onde as contas são baratíssimas, então a gente estava se perguntando, né, antes da gente começar, se você não tivesse dinheiro, se preocupar com dinheiro, o que você estaria fazendo? Aí
Nós duas respondemos a mesma coisa. Eu estaria fazendo exatamente o que eu faço, talvez em outro ritmo. Então, só pra deixar muito claro, que a gente tá trazendo pra vocês, a gente tá trabalhando muito na gente. Sim. A gente tá tomando... Tá tomando muito na cabeça. E por a gente estar investigando isso tanto na gente, a gente tem algumas percepções que a gente pode trazer pro outro, né? Isso. Eu queria responder uma coisa que a Ana Carolina colocou aqui. Vamos ver se a gente responde agora ou daqui a pouco. Tá bom. Que é, vocês podem falar sobre encontrar as pessoas certas para colocar seu propósito em movimento? Interessante essa pergunta. Quer falar isso agora ou quer falar isso daqui a pouco? Não, vamos falar agora. Tá. Estamos no fluxo. Bom, minha percepção. Eu sou muito da sensação física, né? Da sensação do corpo. Eu falei isso num live que eu fiz há um tempo atrás, que... intuição, a gente fala muito de intuição e muitas vezes a gente acha que a voz da intuição tá só na cabeça. Só que a voz da mente também tá na cabeça. Então fica difícil saber quem tá falando. Muitas vezes a gente se confunde. E aí a gente fala, não, eu sinto que tararão, 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 mas na verdade eu acho. Eu tô achando algo, eu não tô necessariamente sentindo. E aí eu trago pro corpo. Isso. Meu corpo fala. E aí... pessoas certas para colocar seu propósito em movimento. Estar perto de pessoas que te inspiram. Pessoas que te inspiram. Acho que pra gente isso foi muito forte. Pra mim, pelo menos, foi. Sim. Pessoas que te trazem, que te inspiram não só no material de estudo delas, nem na maneira como elas levam a vida, mas na ação delas no mundo. Sim. Estar perto de pessoas que são da ação, coloca o propósito em movimento bastante, né? E perto de pessoas que criam, né? Que estão se criando, que estão se recriando. Sim. Eu acho isso muito vivo, assim. Eu gosto muito de estar perto de pessoas que... não são aquelas pessoas que, assim... colocaram um blazer atrás da cadeira e acabou a vida ali, Sim. sabe? Então, assim... é impermanência, que é essa coisa do feminino, que é a coisa que a natureza traz pra gente, sabe? Então, assim, pessoas que estão em constante movimento. Então, eu olho pro trabalho da Carol há 2 anos e não tem nada a ver com o que ela faz hoje. Ela olha pro meu trabalho hoje, não tem nada a ver com o que eu fazia 2 anos. E isso faz com que a gente queira se aproximar e estabelecer uma parceria de trabalho também, não apenas como amigas, que somos já há muitos anos. Mas eu te cortei. Fala, continua falando. Porque eu tava me lembrando de uma coisa que eu acho muito importante no processo do propósito, que é o desapego. Eu tenho, apesar de amar muito, eu tenho pouco contato com amigas minhas de muitos anos atrás. Porque as minhas relações que vieram depois da minha busca da espiritualidade do propósito me alimentam muito. Então, talvez mais alinhadas com o que eu busco hoje do que as minhas amizades de infância. Não que tenha nada errado com elas. Não, mas você mudou. é o meu alinhamento. Claro. Exatamente, eu mudei. Então, o processo de desapego, às vezes você tá num relacionamento que não tá te fazendo bem. Um relacionamento que não tá te colocando na potência que você pode ser. Um relacionamento abusivo. Eu tô muito impressionada com a quantidade, e a gente precisa dizer isso aqui. A gente precisa quantidade de relacionamentos abusivos presentes, inclusive nas nossas, com as pessoas que a gente conhece, né? Relacionamentos abusivos, às vezes, na sutileza da coisa. Né? Um relacionamento que não te coloca pra cima, não faz você se sentir na potência que você pode se sentir, que precisa te subjugar. Então, um relacionamento afetivo, um relacionamento às amizades. Então, tá perto de pessoas que te inspiram e, possivelmente, você vai ter que não estar perto de pessoas que não estão te cuidando, fazendo... né? É isso. Que é isso? Não estão te cuidando. Não tô cuidando de você não tá se sentindo cuidado. Sim. Quais são as relações que você tá se sentindo cuidado? Sim. Quais relações você tá cuidando? Porque às vezes também assim, não vamos entrar na vítima de achar que as relações que a gente não tá sendo cuidada estão assim porque são mais, necessariamente. Algumas sim podem ser. Outras também estão pedindo cuidado. Sim. Né? Às vezes tá pedindo atenção. Essa relação assim é tipo uma planta, é um animal, ela é um ser vivo. Uma relação, ela é um ser. Ela precisa de poda, de rega, né? De perceber quando ela precisa de sol, quando ela precisa de sair do sol. Vou afastar aqui um pouquinho, a gente tá muito cheia de coisa. Agora eu quero te encontrar, vamos conversar, vamos alinhar, vamos limpar
né? Como a gente já fez num grupo nosso com a nossa terapeuta de enfrentamento amoroso, que é uma coisa maravilhosa, a gente recomenda muito, porque o enfrentamento amoroso nada mais é do que você se vulnerabilizar, ser assertiva, dizer o que te incomoda e ao mesmo tempo você poder assumir responsabilidade pelo que você está sentindo. Sim. Então assim, não é você dizendo assim, porque você errou, porque você é uma egoísta, controladora, e você faz tudo errado. Não, olha, naquele dia que você fez isso, você delimita o que você observou, aquilo eu recebi de uma forma tal que fez me sentir assim, assim, assado. Então você traz para o outro, você estabelece uma ponte, né? E você limpa. Sim. Que a gente está precisando limpar. Isso é cuidado também. Cuidado com a casa. A gente cuidar da casa é manter a casa organizada, casa limpa. Mesma coisa nas nossas relações, mesma coisa com a gente. O que a gente está precisando limpar aqui? A gente está precisando desapegar. Sim. Então, assim, eu também comungo dessa visão da Carol, de que muitas pessoas que faziam parte da minha vida antes desse meu alinhamento entre o meu ser e o meu fazer, o meu caminho espiritual, o meu caminho de autoconhecimento, se tornaram pessoas com quem eu passei a conviver menos. E isso é natural, porque esse é o fluxo da impermanência da vida. Esse é o lugar onde a natureza nos ensina, assim, deixa aí. A árvore, quando chega o outono, ela não fala, gente, não vou soltar essas folhas. Essas folhas são todas pra mim, eu nunca mais vou soltar elas, porque eu vou ficar sem folha. Cara, solta! Deixa a folha lá, cai no chão e a vida se regenera. Então, às vezes, a gente precisa deixar aí o velho para dar espaço para o novo. Então, a Ana Carolina talvez está precisando dar espaço para o novo. Tá precisando se ouvir mais, sabe? Não é porque alguém vai chegar para você e falar assim, oi, você quer ser minha amiga? Se você não sentir no seu coração que tem alguma reverberação, para que você vai fazer isso? Onde é que isso cuida de você? Fazer as coisas só para os outros, sabe? Isso é cansativo, a gente não precisa mais disso. E não é sustentável no sentido de que não vai dar para sustentar por tempo. Em algum momento vai cair a mentira. E não é mentira, como a gente normalmente fala, é a mentira interna, né? Por que eu tô vivendo com essa pessoa? Por que eu tô vivendo isso? Por que eu continuo engajando a minha energia em algo que não tá me vivificando? Por que assim, é um princípio biocêntrico. As coisas precisam gerar vida. Sim. Não tirar vida. Sim. Né? Então, isso que eu estou fazendo, esses relacionamentos que eu estou tendo estão me trazendo vida ou me tirando vida. E quando eu falo trazer vida, não é uma visão poliana da vida de que não vai ter problema. Tá tudo sempre lindo. Ai, tá tudo maravilhoso, gente. Eu não quero enfrentar desafio nessa vida, porque eu não vim aqui pra isso. Eu vim pra tomar água de coco, ficar na Bahia e não me venha falar de problema que eu vou fugir disso. Então, assim, é claro que a gente vai ter desafio e isso também nos vivifica. Porque a gente tá aqui como ser humano pra se desenvolver, pra crescer. A gente veio pra cá pra pegar um monte de ferramentas que a gente já trouxe e lapidar essas ferramentas. E, ao mesmo tempo, trabalhar algumas que não são tão maravilhosas. Assim, eu costumo brincar que coisas que não vieram de fábrica no carro, assim, sabe? Aquele ar-condicionado que você bota depois, sabe? Pagou mais barato no carro, aí não tem airbag, não tem não sei o quê. A gente tem isso. Então, assim, tem coisas que você sente que você já veio, que é nato seu, que é fluido, que é natural, e esses são lugares onde você pode apostar nos seus dons, nos seus talentos, que são fluidos. Sim. Sabe? Assim, a gente não precisa... A vida não é uma luta, gente. A vida não é... Ai, meu Deus, que guerra. Sim, tem desafios. Sim, existem coisas que vêm pra nos ensinar, pra nos fazer crescer, inclusive relacionamentos. Sim. E aí, no desapego, mas eu fico com pena de desapegar dessa pessoa. O processo é dela. Não vamos cuidar do mundo inteiro. Essa pessoa tá precisando passar por isso. É o processo evolutivo dela. É isso mesmo. A gente precisa se responsabilizar pela gente e não pelo mundo inteiro. Não, a gente faz o melhor que a gente pode também, né? Porque tem essa coisa assim de... pelo menos eu vejo isso com as mulheres. Eu sei que os homens também têm essa busca, essa cobrança muito grande, né? Da perfeição, da excelência, do poder, da realização, do reconhecimento. E isso vai nos cansando, porque...
não alimenta, né? Faz o melhor que a gente pode e a gente vai fazendo, a gente vai se podando, se limitando. Porque assim, então você já tá no seu trabalho e esse time que tá ganhando não se mexe. Quem disse? Pois é. Pode estar ganhando mais. Eu quero que, em vez de estar ganhando de 2-0, possa estar ganhando de 3, porque isso me vivifica mais. Sim. Então eu posso colocar uma ferramenta dentro do meu trabalho, dentro dos meus círculos, dos meus retiros, que me vivifica. E ao me vivificar, eu posso trazer mais vida para as pessoas que estão E desapegar de outras, né? E desapegar, olha, coisas que eu fazia antes eu não faço mais, nem Sim. lembro. Para vocês terem uma ideia, quando eu deixei de ser jornalista e eu saí da empresa que eu trabalhava para me dedicar 100% ao ser terapeuta holística, eu trabalhava com aromaterapia. E hoje a aromaterapia, assim, é um amor que eu tenho, um hobby, mas eu nem trabalho mais com isso. Claro que se alguma amiga pedir, às vezes eu faço uma fórmula para alguma pessoa de aniversário, alguém me pede e tá tudo ótimo. Sim. Mas se eu paro para pensar que há 4 anos eu saí com esse propósito e eu olho hoje, eu falo, gente, quando eu diria Sim. que eu faria o que eu tô fazendo hoje há 4 anos? E eu acho que é uma coisa da energia feminina também, de entender os ciclos das coisas. Né? Chega a hora do fim, né? Chega uma hora do fim, chega uma hora do gestar, também não colocar algo no mundo que ainda não tá pronto. A gente vem conversando sobre o Dharma há algum tempo, mas não era o seu momento, não era o meu momento. Precisava de algo mais pronto dentro da gente. Pronto e um respeito ao tempo, que a gente estava falando aqui com a Tassi, né? Que tem o tempo das coisas. Sim. A gente tem uma tendência de brincar de Deus e de querer apressar as coisas e que é justamente o oposto do que a natureza ensina, que é tudo tem o seu tempo para acontecer. Agora, isso é bem desafiador quando a gente vive num mundo que é tudo já a economia foi. E o que eu tô percebendo, isso é bem recente pra mim, é que aonde eu acredito que eu tenho que correr. Porque não é sobre o sistema. Não, tá tudo bem. Tá dentro de mim. Então, eu tô investigando isso muito, assim. Ainda é bem... Tô ainda gestando isso em mim. Por que eu acredito que eu tenho que correr tanto? E aí, à medida que eu vou tendo pistas sobre isso, tá muito interessante isso. À medida que eu vou... A minha agenda, gente, eu tô falando com vocês, mas a minha agenda, se eu deixo, ela é... batida. Atendimento atrás de atendimento, aí vai pra uma reunião, aí vai não sei o que, aí vai pra academia, aí volta. O cuidado, ele tá presente, mas ele tá presente com horas bem delimitadas, né? Uhum. E aí, à medida que eu vou percebendo isso em mim, que eu tô identificada com a história de que eu tenho que correr, de que eu tenho que ter pressa pra chegar a algum lugar que eu nem sei qual é, à medida que isso aconteceu nas 2 últimas semanas, as pessoas começaram a desmarcar atendimento. Claro, te dá tempo. Me deram tempo. Eu comecei a ter reuniões de 4 horas. Logo antes começaram a ser desmarcadas. Aí, então eu vou caminhar. Não tenho mais o que fazer. Então, e eu não perdi nada com essas coisas que foram desmarcadas. Elas foram reagendadas para outros momentos que eu estava melhor para fazer aquilo. É uma sabedoria do universo, né? Exatamente. Então, esse corre que a gente fala do mundo... Ele tá dentro da gente. Sim. Ele tá fora também. Mas quem cria o fora? Somos nós. É feito de pessoas, gente. O que é o sistema? O sistema econômico é muito acelerado. É culpa da sociedade. É culpa da sociedade. Eu lembro de um amigo que ele falava assim, o que é a sociedade? O que ela come? Pois é, exatamente. Como a sociedade... Não, é feito de pessoas. Então a gente pode agora fazer alguma coisa para mudar o que a gente... ver como um desalinhamento em relação à nossa visão e à sociedade. Isso. Então, assim, nós somos a sociedade. Eu sou parte da sociedade. A gente reclama do trânsito, mas a gente tá de carro sozinho, né? Exatamente. De carro sozinho, pegando um carro em vez de pegar um transporte coletivo para que tenha menos trânsito, não oferecendo carona e também... puto da vida dentro do carro, buzinando com aquela cara de um maluco assim. Então, assim, aonde é que você também tá fazendo exatamente aquilo que você critica no outro? Aonde nós, né? Porque nós estamos fazendo isso também. Você, todo mundo.
Então, assim, uma coisa foi interessante essa coisa da Carol falar de que reuniões são desmarcadas, atendimentos são desmarcados. Isso acontece muito com a gente que trabalha com gente, né? Sim. Porque nos momentos em que a gente está precisando de férias, de espaço, de cuidado, de tempo, chega uma hora que a gente não consegue fazer. Porque a gente está viciada no fazer. A gente está viciada. Aí, o que acontece? O universo fala... Aí primeiro você fala assim, estranho, tem alguma coisa esquisita acontecendo. Não vou conseguir pagar o aluguel no final do mês. Não vou conseguir pagar o aluguel, meu Deus, tem alguma coisa errada, tem alguma coisa esquisita. Essas pessoas, ai meu Deus. As pessoas, né? Aí de repente você fala assim, mas eu tô exausta. Vai ser ótimo. E vai ser ótimo eu poder fazer uso desse tempo pra mim, pra poder voltar pra estaca zero, que é cuidar de mim. Exato. Pra poder cuidar do outro, pra poder cuidar do mundo. Porque senão, o que rola? E eu sei porque eu vivi isso 2 vezes. Aceleração, 8 projetos ao mesmo tempo, pá, se muda tudo ao mesmo tempo, quebra o pé 2 vezes. Então, a vida é muito engraçada. A vida é muito engraçada, às vezes dá muito. vontade de matar, porque é um humor às vezes britânico. É muito sarcástica. Muito. Ela fala, você tem tantas coisas pra fazer, vamos quebrar o seu pé. Exatamente, você não vai poder fazer nada daquilo. Parabéns. E as 2 quebras do pé foram muito difíceis, mas ao mesmo tempo grandes aprendizados, porque agora eu já sei quando meu corpo tá me dizendo. Sim. Eu paro antes de quebrar o pé. Ainda bem que eu paro antes. Então, não é sobre o mundo. Não. É sobre aqui dentro. Não é sobre o mundo. E outra coisa que a gente estava conversando que eu achei muito rico. Alguém tá perguntando o que é o Dharma. Vamos falar sobre o que é o Dharma. A gente vai falar já. Quem é? É Fabiola. Tá, a gente vai falar já. Mas eu acho isso muito importante, o que a gente estava conversando antes. Que é energia feminina, energia de criatividade. Né? E tanto eu quanto a Bebel estamos desenvolvendo trabalhos que não existem no mundo. Autorais, né? Autorais. E isso é uma energia muito do feminino. Apesar de eu e a Bebel termos muita energia masculina também, sim, muito. Tem um lugar de me permitir estar em constante autocriação para poder me parir no mundo. É um autoparto constante. Constante, é uma gestação e um parto, um renascimento, uma morte, um deixar ir e perceber o que está fazendo sentido, o que não está mais fazendo sentido. Sim. Isso não apenas com trabalho, mas com parcerias. Pois parcerias de trabalho, parcerias de vida, parcerias de relacionamentos, parcerias de amigos, né? Parcerias, porque assim... a gente também, astrologicamente, a gente está num ano regido por Saturno, que é um planeta que fala assim, e aí? Qual é o alinhamento que você está tendo na tua vida? O teu falar e o teu fazer e o teu pensar estão alinhados? Sim. O que você está fazendo com a sua vida faz sentido? Então, assim, ele é maravilhoso de cobrar as regras, ele é super benevolente, as pessoas têm um pouco de coisinha com Saturno, mas assim, ele é mega benevolente porque quem tá alinhado, ele abre todas as portas e todos os caminhos. Sim. E o que não tá alinhado, ele vai falar assim, vamos então sacolejar isso aí para que você possa se alinhar. Então, assim, a gente pode escutar o universo como essa coisa, né, da quebrar o pé, de ficar doente. Quantas vezes eu tava cansada, me desrespeitando, não cuidando de mim, na ilusão de que tô cuidando do outro. Porque se eu não tô cuidando de mim, na verdade, eu não tô cuidando bem do outro, isso é um fato. E nem cuidando bem do mundo, nem cuidando bem das minhas relações. Sim. Mas aonde eu vou me desrespeitando e de repente eu fico gripado. Pra que eu possa me cuidar, né? Numa coisa assim, quase como uma crença limitante de que pra você se cuidar você precisa estar doente, né? Nossa, você é forte! Eu só preciso me dar quando eu não tenho. Aí você entra... Quantas pessoas, por exemplo, são do trabalho, ficam doentes, voltam a ser crianças, assim... me dá! Ai, me dá, cuida de mim, faz uma sopinha, faz uma coisinha, faz não sei o quê. Por quê? Não se permite cuidar na rotina. Sim, no dia a dia. No dia a dia. Não cuida das suas relações, não cuida de si, cuida de todo mundo, mas não cuida de si. São aqueles... salvadores da pátria, sim, né? As salvadoras e os salvadores da pátria. Quem já experimentou isso uma vez na vida, levanta a mão.
Então, assim, e é importante que a gente perceba que tá tudo vinculado. Então, quando a gente fala de trabalho, quando a gente fala de propósito, quando a gente fala de cuidado, a gente tá falando de energia masculina, energia feminina equilibrados. Sim. A gente tá falando de vida, que é o ser e o fazer. Que é aonde a gente cuida de si, aonde a gente cuida dos outros, nas nossas relações de trabalho, de afeto, amorosas, familiares, fraternais, e é onde a gente cuida do mundo. Porque quando a gente está alinhado, a gente está cuidando de si, a gente pode se ofertar melhor os nossos dons e talentos para esse mundo. Colocar a serviço do mundo, né? Porque se a gente parar para pensar que a gente veio com determinados dons e talentos e várias potencialidades de dons e talentos que podem ser manifestados ao longo da vida, né? Se a gente para pra pensar que isso faz parte do fato de sermos uma centelha divina, ou seja, é como se fosse botar Deus em movimento. Sim. Sabe? Então, assim, a partir do momento em que eu faço algo que é característico a mim, que faz parte da minha essência, da minha história, eu tô é como se eu estivesse me permitindo ser um canal do divino. Sim. E o mesmo acontece, por exemplo, quando você não tem tempo para criar e você se apropria de alguma ideia do outro, quando você copia alguma coisa de alguém, quando você não apenas se inspira, mas você pega uma criação que seja de alguém. O que está acontecendo? Na verdade, você pode até estar parecendo que está colocando alguma coisa bonita no movimento, mas você não está sendo o canal do divino, sabe? Não. Porque, assim, tem um lugar em que uma coisa é você se inspirar e falar, gente, quantos mestres a gente tem, quantos professores a gente teve. Eu sou muito grata a todos os mestres, a todos os professores que eu tive na minha vida, a todas as pessoas inspiradoras. Mas a partir do momento em que eu pego exatamente o que eu aprendi e eu boto isso no mundo, exatamente como eu aprendi, aonde é que eu tô aqui? Sim. Sabe? Cadê então, a minha criação? Cadê a minha criação? Cadê a minha maneira? Eu e Carol somos super comunicativas, fizemos faculdade no mesmo lugar, só que aonde é que eu e ela somos distintas? Porque somos únicas. E aonde o que eu trago pro mundo é fruto da minha história, sim, dos meus dons, da minha existência, da minha bagagem, da minha experiência, dos meus desafios, das minhas dores, né? Onde a cura tá na minha dor e onde tá no que eu sou. Sim. E aí, eu fiz um vídeo esse final de semana, ainda não postei sobre isso, falando sobre... Era um paralelo entre agrofloresta e propósito, nossa função no mundo. Eu tenho investigado esse tema. E aí, eu cheguei a uma conclusão muito interessante, que é quando eu tô no meu lugar... A gente tá falando de competição, porque competição é algo... muito comum, né? E na distorção diz-se que o feminino é competitivo. Muito na distorção. Né? Já vamos falar sobre isso, Érica. E aí a conclusão que eu cheguei é quando eu tô no meu lugar, nesse lugar que é só meu, que é a minha função no mundo, que são os meus dons e talentos a serviço fluidamente de ser Deus em movimento, a partir do que me cabe como função no mundo, nem mais nem menos. E quando você tá no seu, pode até ser similar o que a gente faz, mas não existe competição. Não, porque eu tô fazendo o meu, você tá fazendo o seu, e a gente pode fazer junto. Isso, e eu te apoio para que você faça o seu, e eu me Exato. sinto apoiada. E no final das contas, o que importa não é quem tá fazendo, é a serviço de que isso tá sendo feito. Qual é o propósito intenção, final? O propósito. Sim. É lembrar sempre que a gente está a serviço, porque isso faz com que a gente fique menos à mercê do nosso ego também. Quando a gente coloca a humildade, assim, tipo... Cara, eu e a Carol aqui estamos numa véspera de feriado, essa hora da noite, a gente está falando porque a gente quer falar do Dharma, que é o curso, a vivência que a gente vai fazer na quinta-feira que vem. Mas não é só por isso. A gente está fazendo isso porque a gente tem conhecimento que a gente quer compartilhar. Sim. E que nesse momento, quando a gente está aqui, a gente está se realizando. Sim. A gente está sendo Deus em movimento. Então, assim, o meu Deus e o Deus dela são... Cada um é um.
e ao mesmo tempo é o mesmo, porque Sim, é tudo um, né? Mas assim, aproveitando que alguém tinha perguntado o que é Dharma. Dharma é uma vivência que eu e a Carol elaboramos, criamos, que é o Dharma, né? O que é? Quando a gente trouxe esse nome, não é exatamente o Dharma da missão, né? Que você veio que trazer em no sânscrito mundo. é a missão do mundo, que é também. Mas por isso que a gente quis separar Dharma, sem o H, que é o dar, que é a oferta, porque para você receber, você precisa dar. Tudo começa com o dar. E você dá o que você tem. E você dá o que você tem. E o ma, que é o mantra da mãe, do feminino. Sim. Então, que é quando você dá com essa energia do cuidado. E aí você pode fazer com cuidado. Sim. E aí você pode cuidar de si, para você cuidar do outro, para você cuidar do mundo, né? Então é uma vivência que vai acontecer a primeira edição agora na quinta que vem, dia 27, 7 da noite, em Laranjeiras, no Rio de Janeiro. Carol já postou aqui. Botei um comentário, deve estar lá em cima para vocês, deve o ser link, o primeiro comentário. Se quiser, depois a gente posta de novo. E é isso, é uma investigação que a gente já está trabalhando nisso. A gente vai colocar, vai parir esse filho juntas na quinta que vem e a gente pretende dar continuidade, percebendo sempre o que as pessoas estão pedindo, né? Qual Como é que é a gente pode estar a serviço? Como é que a gente pode estar a serviço? E o que eu acho muito lindo do Dharma, agora você estava falando, percebendo, que a gente tem se cuidado uma da outra. De como a gente pode cuidar de si, cuidar das nossas relações. E muitas vezes eu e a Bebel, a gente troca quais são as práticas, porque o nosso trabalho é parecido. Ele é diferente, mas ele é muito parecido. Então, quais são as práticas que você está tendo, quais são as práticas que eu estou tendo, como é que você está fazendo, e a gente vai se apoiando nesse lugar. Super. Então, a gente já tem se cuidado. E a gente está É. só oferecendo Exato. para quem vai, O para que quem é vem, fruto o que do nosso exatamente. cuidado. E que eu acho que é dessa forma que faz mais sentido e pode ser mais leve. Porque se eu e a Carol, por exemplo, a gente tivesse um monte de questões para serem resolvidas na nossa relação, se ela tivesse não se sentindo cuidada por mim, se eu não tivesse me sentindo cuidada por ela, se a nossa relação não tivesse sendo nutridora para nós duas, a gente não ia querer fazer uma parceria de trabalho. Isso é um fato. Então, assim, tá tudo vinculado. Sim. E que é essa coisa, assim, que é una mesmo. É onde a vida é uma coisa, o eu, o outro e o mundo é uma coisa. Sim. Onde eu botando o meu talento em movimento é Deus agindo, é uma coisa. Sim. Então... Algumas perguntas aqui. Esse evento é somente presencial no Rio? Nesse momento, sim. Eu e a Bebel, acho que uma das coisas bem bonitas que a gente faz nos eventos presenciais, a gente vai muito pro sentir, somos bastante do sentir, do corpo, Sim. do diálogo. Sim. Então vai ser uma vivência que vai ter diálogo, vai ter corpo, vai ter movimento. Então nesse momento é algo que é presencial. Sim. A partir do que surgir, a gente pode entender para onde isso caminha. Pode ser que em algum momento isso vire online. Pode ser que em algum momento, Júlia, isso vá pra Floripa. Eu vou adorar, tô super querendo ir pra Floripa. Eu também. Tô sabendo tem de várias coisas incríveis que estão acontecendo por aí. Tem muitas mulheres pedindo pra fazer círculos de mulheres e workshops em Floripa. A gente pode marcar, tentar casar a minha agenda com a Carol. Isso aí vai ser um negócio. Vai ser história. E aí a gente pode sim pensar em fazer algumas coisas. Carol tem coisas pra oferecer, eu tenho e nós temos. Então, com certeza, a gente pode pensar nisso. Então, assim... tem mais alguém que fez alguma pergunta aqui? A gente pode abrir para perguntas. Ah, Fabíola tá em Porto Alegre. Fabíola, eu tô in love. Eu já fui para Porto Alegre. As gaúchas são muito fofas, gente. Me receberam tão maravilhosamente. Eu tô doida pra voltar. Tô doida pra voltar. Cadê? Porto. Amiga, não sei como é que sobe aqui esse negócio. É o meu Mac é diferente, meu computador é diferente do seu. Não tem pergunta, somente evento presencial, a Nina falando. Então tá bom. Deixa eu ver se tem perguntas em Floripa. Ai, que delícia. Legal. Ótimo. bom. Então, o link tá aí. Esse vídeo vai ficar disponível a partir do momento que a gente der logout daqui a pouco. Mais uma de Floripa. Gente, Floripa tá bombando. Gente, Alezinha, fica tranquila, amiga. Já a gente tá aí bombando nessa Floripa, amada. A gente pode fazer olha aí que legal. em Porto Alegre Então, juntos. a Ale eu conheci no meu círculo em Porto Alegre. Olha, E agora ela que tá legal. morando em Floripa. Entendeu? Eu tô sentindo esse chamado do sul. E a Aninha, Val, meu amor, vai pra Porto Alegre, amada. Guria, você pode ter certeza de que eu volto, nem que seja pra te dar um abraço. Muito bom. Então isso. Então esse vídeo vai ficar disponível pra vocês quando a gente
parar a transmissão. Sim. Daqui a poucos minutos vai estar disponível para vocês. E compartilhem com pessoas quem vocês acham que pode se beneficiar disso que a gente está trazendo. Imagino que pessoas tenham pipocado na mente de vocês. Bom. Sigam a intuição de vocês, é para essas pessoas mesmo que é para enviar. É isso. Mãe, que bom que você gostou. Minha mãe linda, tá postando aqui, foi lindo. Querida. Julinha Bittencourt. Ah, que legal. Então, assim, fica o questionamento para vocês. Aonde você está colocando a sua energia? Isso. E o seu trabalho, cuida de quê? Isso. O que seu trabalho cuida? Isso. Como o seu trabalho está cuidando de você, está cuidando das suas relações e está cuidando do mundo que você quer viver. Isso. A gente vai investigar isso junto, vai ser muito lindo, tô muito, muito feliz. Eu também, tô muito feliz. Então, estamos aí, gente, para compartilhar com vocês um pouco da gente e que vocês possam fazer o mesmo com o mundo. Que vocês se compartilhem a essência de vocês, que afinal de contas é única. E o mundo precisa de mais pessoas compartilhando as suas essências. Sim. Um beijo. Beijo, gente. Boa Beijo, noite, queridas. bom feriado! Aproveitem. Tchau, tchau. Beijo.